Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula especial aqui que eu fiz para vocês a respeito de lançamento do tipo oblíquo, né? O lançamento oblíquo, então, ele é o lançamento que tem uma angulação. A gente falou disso na aula anterior, mas a gente não resolveu problemas e nem montamos equações, certo? Professor, mas por que que você não fez isso? Porque eu vou fazer nessa aula de hoje respondendo essa perguntinha aqui, tá bom? Coisas que a gente deve saber aqui já é a relação de seno e a relação de cosseno quando eu tenho um triângulo, certo? Esse seno e cosseno, eles valem apenas para quando eu tenho um triângulo retângulo. E eu vou ter um determinado ângulo de um lado, geralmente vai ser o ângulo com a horizontal, que o problema vai te dar. Ele pode te dar o outro ângulo, tá bom? Mas geralmente vai ser o ângulo com a horizontal. Vamos chamar esse ângulo de θ. Então, se eu quero saber o seno de θ, eu tenho que saber o cateto oposto dividido pela minha hipotenusa, que é o valor principal aqui. Então, aqui é CO dividido por H. E o cosseno é o cateto adjacente que está junto com o ângulo aqui, ó, olha o θ, igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E essas duas relações são essenciais para a gente entender qual é a separação das componentes da velocidade no eixo x e no eixo y. E para isso eu vou responder para vocês a letrinha A. Olha só qual é o problema que a gente tem aqui, ó. Um corpo é lançado obliquamente, então a gente está aí no movimento em duas dimensões, movimento oblíquo no vácuo com velocidade inicial de 100 metros por segundo. Então a gente tem um objeto aqui e ele sai com velocidade de 100 metros por segundo, do tamanho de 100 metros por segundo essa barrinha. Beleza. Numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ. Então ele não me deu o ângulo. Se ele não me deu o ângulo, ele vai ter que simplesmente me dar a relação de seno e cosseno, ou ele vai me perguntar o ângulo, né? Eu acho que isso fica um pouco na cara tal que o seno do ângulo seja 0,8 e o cosseno seja 0,6. Então ele me deu os valores. Adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar, então significa que ele vai formar uma parábola perfeita, tá, gente? É por isso que despreza a resistência com o ar. Então ele vai formar uma parábola perfeita. O meio da parábola aqui é exatamente metade do tempo, né? A altura máxima ali é no tempo de subida, então tudo obedece às leis básicas de movimento do MRU e MRUV. Beleza? Os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Então, a horizontal, eu já falei para vocês na outra aula, é como se você imaginasse uma sombra sendo projetada para baixo, né? Qual vai ser o tamanho dessa sombra que vai estar ali para baixo, né? Então, ali vai ser a componente da velocidade, que é v em x. E para cima, a gente vai ter uma componente que é chamada de VY, porque ele obedece o eixo Y, que é o eixo das alturas aí, né? E para entender então a velocidade em x, olha que legal. Eu tenho que entender o valor de quem está junto ao ângulo. Como assim, professor? O valor de quem está junto ao ângulo? Ó, se você notar aqui, ó, vou fazer isso daqui de laranja, bem grandão aqui, ó. Se você perceber, o que eu tenho aqui, ó, é um triângulo. Estão vendo aqui que é um triângulo? Aonde a lateral aqui, que é o cateto oposto, é exatamente do tamanho do y, né? Então, esse tamanho aqui é exatamente o tamanho da velocidade em y. E a parte de baixo é exatamente a velocidade do x. Quando eu estou falando do x, então, eu estou falando obrigatoriamente do cosseno do ângulo, né? Se for possível transformar isso num triângulo, tá bom, gente? Isso é importante sempre estar dizendo aí. Então, agora eu tenho uma certeza aqui que a minha velocidade em x vai ser a velocidade, opa, vezes o cosseno do ângulo. Por que o cosseno? Porque é o cateto que está junto, o cateto adjacente. Então, aqui vai ser a velocidade vezes o cosseno do meu ângulo, tá bom? Então, para calcular a velocidade em x, eu tenho que saber a velocidade original, que é 100, e o cosseno desse ângulo. A questão me deu lá, ó, 0,6. Então, aqui vai ter uma componente de 0,6. Então, aqui vai ter 100 vezes 0,6 igual a 60 metros por segundo. Então, significa que eu tenho a componente original, que é a 100 que faz a trajetória paraboloide aqui, a parabólica, porém, a parte da sombra dele no chão, a parte da a trajetória que a sombra dele percorre no chão, obedece
isso daqui, ó. Velocidade em x igual a 60 metros por segundo. Né? Então, ela vai percorrer 60 por segundo, 1 segundo depois 60, 2 segundos depois 120 e blá, 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 blá. De modo semelhante, a gente vai ter quem? A componente em y. Então, vou fazer agora também para o y, né? Vamos só deixar anotado isso daqui, ó. A componente em x vai ser igual a 60, aqui embaixo, ó, 60 metros por segundo. Aí você me pergunta, né, professor, mas eu tenho uma relação aqui de um triângulo, e esse triângulo, um pedaço dele é a velocidade principal, o outro aí vai ser um cateto, o outro cateto. Eu não posso trabalhar com Pitágoras também? Boa, muito boa observação. Você pode fazer por Pitágoras também, e aí você descobriria o valor do VY, por exemplo. Então a gente tem, além da gente ter a relação de ângulo, VY igual a velocidade vezes, opa, vezes o seno do ângulo agora, porque é o valor que está na frente, né? O valor que está oposto, ó. O ângulo está aqui e a velocidade tem esse mesmo tamanho, como se essa minha seta tivesse projetada aqui na frente, né? Então, eu vou usar o seno. A velocidade em y, ela vai ser 100 vezes 0,80. Então, além de eu ter essa minha relação aqui, eu posso utilizar a relação de Pitágoras também. E dos dois jeitos eu teria o mesmo resultado, tá bom, gente? A velocidade aqui, então, vai ser 80 metros por segundo. Então, dos dois jeitos eu teria o mesmo resultado. Não vou demonstrar nessa aula, mas é interessante para a gente discutir isso, né? Como assim, professor, discutir isso? Que as componentes da velocidade, eu só posso fazer isso se elas obedecerem uma relação do triângulo de Pitágoras, que é essa relação que está ali, ó. Então, aqui é a velocidade, o cosseno de θ, né? Θ aqui, fica mais bonitinho. E eu tenho, então, a relação também pitagórica. Anota aí, ó. Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, né? E se eu estiver falando no caso do V0, eu encontro a velocidade zero em x e a velocidade zero em y. Se eu estiver falando depois de meia hora, então a velocidade daqui meia hora em x e a velocidade daqui meia hora em y. E vale também, gente, ó, para depois desse movimento aqui, ó. Eu não sei se vocês notaram, toda vez que ele passa aqui do meio da altura máxima, a velocidade dele aponta para baixo, né? E vai ser a mesma relação, professor? Não vai mudar o ângulo, não? Então, vai ser a mesma relação, por quê? Porque aqui na frente eu vou ter sempre a velocidade em y. Na parte horizontal, eu vou sempre ter a velocidade em x. E aí, então, eu mantenho as mesmas relações, não importa em que momento do movimento. Belezinha? Então, anotem aí mais três fórmulas básicas a respeito do movimento, as quais não tinha antes, né, gente? É muito falado aqui que a gente puxa uma fórmula da outra, mas de onde que veio essas fórmulas aqui? Veio da matemática, veio diretamente da matemática, de Pitágoras, né? Relação de seno e relação de cosseno junto com a relação de Pitágoras. Fechou, gente? Vou resolver também a letra B aí, né? Só para vocês se ligarem em alguns exemplos que a gente tem, tá bom? A letra C eu vou resolver e a letra D também. Fiquem comigo aqui então até o final dessa aula, tá? Vocês percebem que comigo é rapidinho sempre, né? Porque vocês têm que estar sempre ativo e acordado para escutar o que eu estou falando. Então, já na sequência ali, ó, a gente já entendeu que essas relações são válidas, você já bateu um print e copiou isso no seu caderno. O que eu vou fazer agora, então, é responder a letra B. Se a letra A, eu fiz a separação das componentes, na letra B eu vou fazer o quê? Na letra B você vai descobrir a altura máxima. Você entende que a altura máxima, gente, imagina que eu tenho uma lâmpada aqui atrás, e essa lâmpada está iluminando o movimento, e eu consigo pegar esse movimento num desenho aqui. Você consegue imaginar que ele vai subir e descer simplesmente assim? Que é isso, esse desenho que a sombra vai fazer no objeto, no anteparo ali, no projetor, né? Então significa que para responder a letra B, eu tenho que utilizar as relações de lançamento vertical. Ô, louco, professor, então é o tempo de subida? Isso mesmo. O tempo de subida, se você me acompanhar nas outras aulas ali, vai ser a velocidade para cima, né? Não pode ser o 100, porque o 100 não é para cima, o 100 é oblíquo, para cima é só o y, então vai ser a velocidade em y dividido pela gravidade. Tá bom? Então, com isso daqui você consegue identificar o tempo de subida. A velocidade em y é 80 e a gravidade aqui é 10. Eu acho legal essas questõezinhas assim, gente, que a gente encontra o tempo, ó, porque você consegue identificar não somente o resultado, né? 8 segundos,
respondi já qual é o instante que o corpo atinge o ponto máximo, mas você consegue identificar como que a gravidade funciona. Ô, louco, professor, como assim? Se eu tenho 80 metros por segundo de velocidade e a gravidade rouba 10, ela rouba 10 o tempo inteiro? Não, ela rouba 10 a cada segundo. Então, um segundo depois, eu vou cair para 70. 2 segundos depois, para 60. 3 segundos depois, para 50. E assim vai até zerar. Ela vai zerar após 8 segundos, né? Belezinha? Fácil, tranquileba. E com esses 8 segundos, eu consigo responder a letrinha C. E a letra C, gente, vale a pena a gente responder ela utilizando essa equação aqui, ó. É a equação de lançamento vertical também. Isso mesmo, né? Então, ela é MRUV, porque tem movimento que freia. E a minha altura agora, que seria o S do lado de cá, ela vai partir do chão e ela vai chegar até o valor do H, que é o que eu quero saber. Vai ser igual a velocidade em Y para cima, né? Que é o tal do V0. V0 em Y, menos a gravidade. Aqui que é importante eu colocar menos a gravidade. E aí, então, você divide por 2. Você vai ver que a sua altura vai ser 80 da velocidade inicial, vezes o tempo de 8, menos a gravidade, que é 10, o tempo aqui, que é 8 ao quadrado, dividido por 2. Né? Se você conseguir resolver essa equação aqui, coisa que eu sei que vocês conseguem, bem tranquilebinha aqui, né? Deixa eu colocar na frente. Você vai perceber que esse resultado aqui vai ser 640 menos 320. Então, a altura que esse objeto chega, vou botar aqui no canto, vou botar aqui direto, ó. A altura que ele chega vai ser de 320 metros também, né? Então ele chega a 320 metros em 8 segundos. E aí, depois disso, ele demora mais 8 segundos para chegar até o chão de novo, que é o tal do tempo de queda. Legal, né? Legal. Professor, mas como é que eu vou calcular o alcance do lançamento? Tem que usar o ângulo, tem que usar isso e aquilo? Não, gente, porque, ó, até vou fazer aqui embaixo rapidinho, ó. O alcance do lançamento não é simplesmente a parte da projeção, como se fosse a sombra lá no chão, lá embaixo, percorrendo esse caminho. E qual que é a velocidade lá embaixo? 60. Ah, então é 60 vezes 8? Não, é 60 vezes 8, chega até o meio do caminho. Então é 60 vezes o caminho total. Então, para eu saber o deslocamento na horizontal, é o S em X, né? Alguns vestibulares usam só a letrinha X, que ele vai ser a velocidade, que é 60, vezes o tempo, né, que é o tempo de subida mais o tempo de descida, conhecido como tempo total. Então, meu S em x vai ser igual a 60 vezes 16. Se você está manjando das duas equaçõezinhas aí, você vai ter aqui, então, o valorzinho de 100 e... Opa, quanto é que deu isso aqui? Perdi as equações, gente. Não tem problema, a gente resolve aqui rapidinho. Troca de posição, né? Botou 16 em cima. 16 e aqui embaixo põe o 6 e o 0. Então eu tenho 36, eu tenho 96. 960 metros. Né? Para vocês verem como não é tão complicado a gente trabalhar com as equações de movimento oblíquo. Só que vocês perceberam que todo momento que eu olhei o movimento oblíquo, eu separei ele no movimento que eu entenda. Quando era para cima, eu imaginei que eu estava vendo a sombra dele na frente. Quando era na parte horizontal, quando era para frente, eu imaginei a sombra dele no chão, vista de cima, né? Então, isso é o que a gente conhece como movimento em 2D. Legal? Curtiram essa aula? E de onde eu tirei todas essas equações? Das aulas anteriores, né? Onde eu converti esse conhecimento aqui em lançamento horizontal, lançamento vertical, queda livre, e assim a gente conseguiu entender até mesmo o movimento oblíquo. Tá? Eu vou voltar aqui com vocês em mais uma aula de movimento oblíquo, de lançamento oblíquo. Espero que vocês continuem me acompanhando. Beleza, gente? Maçantinho, né? É detalhado, é minucioso, mas depois que você aprende, você não desaprende mais. Não esqueçam disso. Lembrando que essa aqui é uma aula muito especial para vocês, que são os meus alunos do ensino médio aí, e vocês que estão começando a me acompanhar aqui no canal também. Um abraço para todos vocês, até mais. Tchau, tchau.